Em 1973, ocorreu um incêndio na central de controle da fábrica de tecidos de Ulyanovsk. Quando o fogo foi apagado e o local foi arejado, os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher lá dentro. No chão queimado estava Valentina Isaeva, a caixa e despachante da garagem da fábrica. O corpo estava desfigurado. Pelos vestígios, a mulher foi primeiro atingida na cabeça com uma barra de metal, comprida como um pé de cabra. O golpe foi tão forte que quebrou os ossos do crânio. O corpo foi jogado ao lado, como se o assassino nem tivesse tentado esconder as provas. Depois disso, ele pegou uma faca. Os golpes foram desferidos já no corpo indefeso, como se fossem por ódio ou furor. Quando os investigadores entraram, o chão ao redor de Valentina estava coberto de sangue queimado. As vísceras estavam expostas, como se o criminoso as tivesse jogado para o lado ou como se Valentina, com o abdômen cortado, tivesse tentado se arrastar para longe do assassino. Os intestinos queimados, os intestinos grossos estavam ali. Perto do corpo havia um pequeno cofre de metal, velho, escurecido, com a pintura descascada. Ele não parecia impressionante, mas tinha uma fechadura engenhosa. Só podia ser aberto com uma certa sequência de giros da chave. No chão, perto do cofre, havia uma chave, entortada, como se alguém, num acesso de raiva, tivesse tentado girá-la à força. Os investigadores imediatamente reconstituíram o crime. O criminoso sabia que havia dinheiro ali. No dia anterior, o salário dos funcionários da fábrica havia chegado, e o objetivo dele eram os valores guardados naquele cofre. E Valentina Isaeva acabou ficando no caminho. Ele a atacou, pegou a chave, mas não conseguiu abrir a fechadura. Desesperado, cego de raiva, o criminoso puxava a porta repetidas vezes, tentava forçar a fechadura com a chave até entortá-la. Então ele pegou aquela mesma barra de metal, ensanguentada depois do golpe na cabeça, e começou a bater na fechadura, no cofre, tentando forçar e arrombar a porta. Mas a estrutura era resistente, o cofre não cedeu. Percebendo que estava perdendo tempo, o criminoso largou a barra de ferro e foi embora, deixando o prêmio não conquistado dentro do maço de notas que sua mão nunca chegou a tocar. Para apagar os rastros, o assassino incendiou a sala de controle. Infelizmente, você está no canal Strashnota. E o vídeo de hoje é sobre aonde a vazio interior pode levar uma pessoa. Muitas vezes me perguntam, Kirill, o que aconteceu com seu nariz? Nunca contei, mas vou contar para vocês em segredo. Então, eu estava andando tarde da noite, depois do programa Vremia, e de repente um maníaco assustador me atacou. Bom, vocês entendem, tive que me defender com o nariz. A conclusão é óbvia. Não assistam ao programa Vremia, vocês não precisam disso. Curtam, não curtam, escrevam comentários, mas só depois de assistir a este vídeo até o final. E sigam o canal Strashnota no Telegram, lá vou deixar materiais e fontes adicionais, e também no Boosty e no Patreon. Essas são minhas plataformas de reserva, onde você pode se inscrever de graça. Valia Isaeva era respeitada na fábrica, tranquila, simpática. Ela nunca se envolvia em conflitos, não fofocava, não era grosseira. Na garagem, ela era conhecida como uma pessoa a quem se podia recorrer com qualquer pedido. Ela ajudava, dava apoio, às vezes emprestava dinheiro aos colegas. Quando souberam da morte dela, os colegas ficaram em choque. As pessoas não acreditavam que alguém pudesse levantar a mão contra a Valia. Ninguém conseguia acreditar que o criminoso fosse alguém do próprio grupo. Na fábrica trabalhavam dezenas de pessoas, mas o local era fechado e estranhos não eram permitidos lá. Os portões eram vigiados e os porteiros conheciam todos. Além disso, por que um estranho entraria em uma instalação industrial? Principalmente na sala de controle, onde até os funcionários raramente iam sem motivo. A informação de que uma grande quantia em dinheiro havia chegado lá não poderia ter chegado a pessoas de fora. Só alguns funcionários sabiam disso. Portanto, quem tirou a vida de Valentina não veio de fora. Ele vivia para essa fábrica. Comia no mesmo refeitório. Cumprimentava de manhã na portaria. No local do crime, o investigador notou um detalhe que a princípio parecia insignificante. Perto da parede havia um balde de metal. Os bombeiros pensaram que havia sido deixado pelos operários, mas a inspeção mostrou. Esse balde era de óleo diesel. Alguém trouxe combustível do barril e derramou no chão, tentando incendiar o local e apagar os rastros.
Na fábrica, só os motoristas usavam esses baldes. Cada um tinha o seu. Quando começaram a conferir, perceberam que um balde estava faltando. Ele estava vinculado ao ônibus, que era a responsabilidade do motorista chamado Utkin. O investigador foi até a casa dele. Quem abriu a porta foi o próprio motorista, descalço, de regata e com o rosto amassado. Ao ouvir que pediam para ele ir prestar depoimento, começou a se esquivar, dizendo que de manhã tinha viagem e não tinha tempo. O quarto estava abafado, cheirava a tabaco e álcool. O policial percebeu que alguém se mexeu atrás da cortina perto da cama. Ele puxou o tecido e viu uma garota nua. Utkin disse apressado que era sua noiva e, resmungando, começou a vestir as calças. Mas, em vez de obedecer e ir para o interrogatório, ele de repente correu até a parede e pegou a espingarda que estava pendurada lá. O policial não se atrapalhou, enfiou a mão por dentro do casaco, fingindo que ia pegar a pistola, embora ele não estivesse armado. Utkin ficou paralisado. Por alguns segundos, ele ficou parado, hesitando. Depois, seus ombros caíram e ele silenciosamente entregou a espingarda ao policial. Descobriu-se que ela estava carregada. 1 minuto depois, as algemas se fecharam nos pulsos do motorista. A busca na casa de Utkin começou imediatamente após a prisão. Trabalharam rápido, de forma metódica. Mesa, armário, cômoda, cama. Reviraram tudo até o último pano. Não precisaram procurar por muito tempo. Na cozinha, entre as ferramentas, havia uma faca. A lâmina estava mal limpa. Havia manchas marrons, sangue seco nela. A perícia depois vai confirmar. Foi exatamente com essa faca que terminaram de matar Valentina e Zaeva. Mas a principal descoberta estava mais adiante. Na construção, onde Utkin fazia alguma coisa para a casa, os policiais encontraram uma boneca estranha. À primeira vista, parecia apenas um brinquedo, grande, do tamanho de uma criança, feita grosseiramente de trapos. Mas ela tinha uma aparência estranha e assustadora. Alguém havia enfeitado a boneca com vários objetos que pareciam não ter relação entre si. Na cabeça, um prendedor infantil com uma conta brilhante. Na orelha, um brinco de ouro. No pulso, um relógio feminino. Na perna, uma única meia de tricô. Os policiais ficaram paralisados. Esses objetos eles já tinham visto antes, em fotos de casos antigos. Alguns anos atrás, uma onda de crimes brutais varreu a região de Ulyanovsky e áreas vizinhas. Meninas e mulheres jovens desapareciam e depois eram encontradas mutiladas, humilhadas. Dos corpos sumiam objetos pessoais, relógios e joias, pequenas bugigangas. Na época, o criminoso não foi encontrado. Agora tudo indicava que aquele que eles procuraram por tantos anos, esse tempo todo viveu entre eles e dirigia um ônibus pela cidade. Levava os operários para a fábrica e à noite voltava para casa, para sua terrível boneca. A série de desaparecimentos começou no último dia de março de 1968. A estudante Lisa Makarova saiu de casa e não voltou. No início, ninguém achava que fosse sério, afinal acontece. Foi visitar uma amiga, se atrasou, mas quando escureceu e as ligações para conhecidos não deram resultado, começaram as buscas. A polícia, os patrulheiros e os voluntários vasculharam toda a cidade e os arredores. Andavam em fileiras pelas matas, pulavam cercas, olhavam em ravinas, nos sótãos e porões. Verificaram todos os hospitais e necrotérios, tanto na cidade quanto na região. Os dias passavam, mas não havia pistas. Em casa, sentada em silêncio, estava a pequena Masha, a irmã mais nova de Liza. Ela achava que tudo o que aconteceu foi por causa dela. Ela me chamava de Lizunchik e ela me provocava me chamando de Masha Zamaracha. Eu ficava magoada. Se nós duas tivéssemos ido ver a mamãe naquela época, nada disso teria acontecido. E agora eu simplesmente não consigo me perdoar por isso. De manhã, as meninas brigaram por causa da doença da mãe e de um relógio bobo que as duas queriam usar para ir visitar a mãe no hospital. Sem saber quem ficaria com o relógio, optaram por uma brincadeira de contar. Lisa ganhou, colocou o relógio e saiu, enquanto Masha, chateada, ficou em casa. Ela ficou na janela olhando a irmã sair para o quintal. Essa foi a última vez que Liza foi vista com vida. Desde então, Masha vive com essa lembrança, como se fosse uma farpa. Ela frequentemente pensava que, se não tivesse sido teimosa e tivesse ido com Liza, tudo poderia ter sido diferente, mas já se passaram 2 meses. A cidade quase não falava mais da menina desaparecida. A vida seguia seu curso.
Novas preocupações ofuscavam as antigas angústias. E só os pais ainda procuravam, iam de endereço em endereço, escreviam pedidos, perguntavam a todos que pudessem saber de alguma coisa. Em um dia quente, as crianças brincavam à beira do rio. Soltavam um barquinho de brinquedo na água, pequeno, com motorzinho. Ele tremia e roncava, desviando dos galhos e da grama na beira. Um dos meninos percebeu que o barquinho ficou preso nos arbustos. Ele entrou na água, afastou os galhos e gritou tão alto que os outros correram até ele. Na sombra densa havia um corpo. Os cabelos estavam embaraçados, os membros rígidos por espasmos. Do rosto, quase nada restava. Quando a polícia chegou e retirou o corpo, não restaram dúvidas. Era a Liza. Ela foi encontrada a 300 quilômetros de casa. Conclusão da perícia: morreu afogada, água nos pulmões, água de rio. Foi aqui que a encontramos. E não dá para descrever com palavras como ela estava. Mas a menina não poderia ter caído no rio sozinha. As mãos dela estavam amarradas nas costas. Pelo estado dos restos, já não dava para dizer com certeza se ela tinha sido violentada. Ela ficou tempo demais na água. O rosto estava irreconhecível. A mãe foi chamada ao necrotério para fazer o reconhecimento. Ela entrou, viu o corpo e desmaiou bem ali, ao lado da mesa. Depois os médicos disseram que ela teve um infarto. Quando a mamãe foi reconhecer no necrotério, passou mal e teve um infarto, sendo levada ao hospital. Não acharam nenhum pertence pessoal. Sumiram tanto os vestidos quanto aquele reloginho da mamãe, por causa do qual as irmãs brigaram de manhã. 2 semanas depois de encontrarem o corpo da Liza, ocorreu um novo crime na região de Ulyanovsk. A Valia Ananicheva, uma jovem de 17 anos de uma pequena aldeia, foi para Ulyanovsk comprar um vestido e sapatos para a formatura. Na cidade, ela passou a noite na casa da irmã mais velha e, de manhã, ao se preparar para voltar para casa, confundiu os endereços da rodoviária antiga e da nova, perdendo assim o ônibus expresso. Uma situação parecida aconteceu comigo uma vez também. Valia ligou para a irmã de um telefone público e disse que não ia esperar o próximo ônibus expresso e que tentaria ir embora em um ônibus comum. Essa foi a última conversa dela com a irmã. O motorista do ônibus foi encontrado rapidamente. Ele se lembrou da moça, arrumada, com uma sacola de compras e vestindo um vestido claro. Segundo ele, ela desceu alguns quilômetros antes da sua aldeia. Depois disso, ninguém mais viu Valia. 2 dias depois, o corpo dela foi encontrado perto de uma estrada de terra que levava em direção de casa. A jovem foi morta por asfixia. O corpo apresentava sinais de abuso. Um dos brincos de ouro sumiu da orelha dela. Os peritos concluíram que ela poderia ter perdido durante a luta. Naquela época, esses detalhes não receberam muita atenção, mas, alguns meses depois, ocorreu um novo crime. Desta vez, já na vizinha região de Penza. Tânia Aksenova, de 13 anos, não voltou para casa depois de um passeio à noite com as amigas. Naquela noite, ela seguia por um caminho conhecido, a apenas algumas centenas de metros de casa. A família, a princípio, pensou que Tânia tivesse ficado na casa de algum conhecido. Mas logo ficou claro que a menina havia desaparecido. O corpo foi encontrado um dia depois, em um bosque perto da vila. Os legistas constataram que Tatiana foi abusada e depois morta. Dos pertences pessoais, faltava uma presilha colorida com a qual ela prendeu o cabelo de manhã. Na época, isso foi considerado uma perda acidental. A próxima vítima era mais velha que as anteriores e conseguiu se defender. Lyubov Stroganova morava em um prédio comum de 5 andares na periferia, e seu noivo morava no prédio em frente. Naquela noite, eles combinaram de se encontrar no pátio. A moça desceu, saiu da entrada do prédio e já estava chegando na esquina quando um desconhecido apareceu de trás da parede. Ele tapou a boca dela e a esfaqueou várias vezes. A moça se soltou, empurrou o agressor e, ensanguentada, correu para a entrada do prédio. Vizinhos saíram ao ouvir o barulho. Nikolai Ignatiev, que morava no andar de cima, foi o primeiro a sair correndo para a escada. Ao ver o homem correndo, ele saiu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O criminoso desapareceu pelos pátios. Naquela época, ninguém sabia que esse breve episódio se tornaria fatal. Aquele que atacou se lembrou de Ignatiev. Lembrou-se do rosto do homem que naquela noite não o deixou terminar o que havia começado. A Liuba, gravemente ferida, foi levada para o hospital. Durante vários dias, os médicos lutaram por sua vida e conseguiram trazê-la de volta do outro mundo.
Aqui também e aqui no ombro, muitos pontos, 13 ao todo. A faca passou a poucos milímetros da artéria. Quando Liuba recobrou a consciência, ela conseguiu falar. Ela contou que antes do ataque viu perto da casa um caminhão grande, tipo um Kamaz, mas com reboque. Não soube dizer a marca, pois não entendia de veículos. Os investigadores verificaram todas as carretas que entraram na cidade naquele dia, mas não encontraram nenhuma correspondência específica. O rastro do caminhão permaneceu no caso como uma sombra indefinida e os desaparecimentos continuaram. As meninas desapareciam em diferentes bairros, sem nenhum padrão, como se alguém estivesse deliberadamente confundindo os rastros. Mas de cada vítima o criminoso levava alguma coisinha, um brinco, uma presilha, um relógio. Parecia que ele guardava troféus para si. A área dos crimes se expandia rapidamente. A polícia concluiu que o criminoso provavelmente era um caminhoneiro que viajava por várias regiões. Ao interrogar as testemunhas, descobriram que perto de um dos locais do crime, alguém viu um caminhão raro, Kolkida. Era um modelo pouco comum. Nas regiões de Ulyanovsk e vizinha Penza, havia no máximo uma centena deles. O círculo de suspeitos finalmente se estreitou, só que os detetives não sabiam que o criminoso já estava um passo à frente deles. Depois do ataque a Lyubov, ele percebeu que poderiam tê-lo reconhecido e que o caminhão era uma pista muito chamativa. Ele pediu aos chefes para ser transferido para outro caminhão e logo mudou de emprego. Quando os investigadores começaram a verificar todos os motoristas dos caminhões Kolkida, o nome dele já não estava mais nas listas. Naquela época, havia apenas uma ponte sobre o Volga em Ulyanovsk. Na manhã de 28 de novembro de 1968, a menina Liuda, de 10 anos, estava com pressa para ir à escola. Ela estava atrasada e decidiu que chegaria mais rápido se alguém lhe desse uma carona. No ponto, ela estava sozinha, se enrolando no cachecol para se proteger do vento. Um caminhão parou ao lado. O motorista colocou a cabeça para fora da cabine e ofereceu uma carona. Luda, preocupada apenas com o fato de que o sinal tocaria em breve, aceitou sem pensar duas vezes e entrou no caminhão. Um colega de classe que estava por perto depois contou o que viu quando ela entrou na cabine. Ninguém chamou a menina naquela hora. Ora, ela só pediu uma carona para outra margem. Procuraram por ela por muito tempo. Durante semanas, vasculharam as margens, os bosques, os sótãos, interrogaram os motoristas. Não havia pistas. E então, um achado por acaso. Cerca de 3 meses após o desaparecimento, encontraram o corpo afastado da estrada. O corpo ficou lá por tanto tempo que identificar a menina se tornou impossível. Mas a mãe reconheceu a meia de lã com o desenho torto que ela mesma tinha tricotado há muito tempo. A outra meia não foi encontrada. Em maio de 69 aconteceu uma nova tragédia. Desta vez, o ataque aconteceu bem no centro, a apenas 100 metros do prédio do Departamento Regional de Assuntos Internos e do Comitê Regional do Partido. A vítima foi uma jovem, Olga Girnova. O criminoso a atacou, abusou dela e a asfixiou. Tudo aconteceu rápido, sem barulho, como se ele soubesse exatamente como agir para que ninguém ouvisse. Quando os investigadores examinavam o local do crime, ficou claro: roubo estava descartado. A bolsa, os documentos, até as moedas nos bolsos, tudo estava no lugar. Só sumiu uma corrente fina de ouro do pescoço. Desta vez, a investigação tinha uma hipótese. Cerca de 1 mês antes da tragédia, Olga havia tirado o marido da vizinha. Por isso, houve escândalo em casa, até ameaças. Aquela vizinha, Ana, tinha um irmão que já havia sido preso por furto e agora trabalhava como motorista em uma garagem de ônibus. E foi justamente ele quem primeiro chamou a atenção da polícia. Um policial foi enviado ao suspeito para verificar se ele estava em casa e conversar calmamente. Mas assim que ele subiu até o andar certo, gritos de mulher começaram a ser ouvidos atrás da porta. Ele não esperou por reforço, arrombou a porta fina de compensado com o ombro. Lá dentro, caos. Na cozinha, um homem enfurecido com uma frigideira de ferro batia na cabeça de uma mulher. O policial se jogou entre eles, e o golpe também o atingiu. Ele também levou uma frigideirada na cabeça. Pam! O agente acabou ficando apenas com uma concussão. A mulher também sobreviveu, mas o arruaceiro, aproveitando a confusão, saiu correndo para o corredor e desapareceu.
Agora era preciso encontrá-lo urgentemente e verificar se ele não era o homem que estava espalhando terror em 3 regiões. 2 dias depois, o fugitivo voltou para casa sem saber da emboscada no apartamento. A prisão ocorreu sem resistência. Nos interrogatórios, ele jurava que nunca tirou a vida de ninguém. Ele disse que brigou com a esposa, perdeu a cabeça, exagerou e o policial simplesmente estava por perto. Que meninas, vocês estão loucos? Ele protestou. Quando verificaram os registros de viagem na garagem de ônibus, o álibi foi confirmado. Enquanto Liuda, de 10 anos, desaparecia, ele estava viajando a centenas de quilômetros. Na verdade, seus trajetos raramente coincidiam com os locais dos crimes. Depois da verificação, ficou claro que esse homem não tinha relação com a série de ataques. Enquanto isso, o criminoso parecia ter desaparecido. Nos relatórios, silêncio total. Nem desaparecimentos, nem ataques, como se alguém tivesse interrompido a terrível sequência. Mais tarde, ficará claro que ele não foi para a clandestinidade, não mudou de cidade e não fugiu. Ele simplesmente decidiu se esconder onde ninguém pensaria em procurar, na prisão. O assassino sentiu que a polícia estava chegando perto e inventou uma maneira de esperar passar. Assaltou na rua de forma descarada, à vista de todos, como se quisesse ser pego. Recebeu sua sentença e passou 3 anos atrás das grades, observando tudo ao redor se acalmar. Durante esse tempo, os ataques pararam. Nos departamentos de investigação, os casos acumulavam poeira, as buscas chegavam a becos sem saída, testemunhas esqueciam detalhes, investigadores se demitiam e novos chegavam. Nas pastas, os papéis antigos amareleciam com o tempo, a série permanecia sem solução. Ao ser libertado no outono de 1972, o criminoso parecia ter soltado um suspiro após um longo período de calmaria. 3 anos de prisão não o mudaram, apenas o tornaram mais cauteloso e cruel. Apenas algumas semanas após sair, ele já estava caçando novamente. No dia 30 de outubro, na cidade de Barish, um homem atacou uma mulher de sobrenome Skirdonova. Ele tentou abusar dela, mas a vítima se mostrou mais forte do que ele esperava. Conseguiu se defender, escapar e fugir. Mas o depoimento dela não foi suficiente para encontrar o criminoso. Em 15 de dezembro, ele voltou à estrada. Ele ofereceu carona para uma jovem. À noite, ela foi encontrada morta perto da estrada. O nome dessa mulher nunca pôde ser identificado. Uma semana depois, em 22 de dezembro, perto da estação Mulovka, ele tirou a vida de Galina Rusanova. Tudo se repetia, o mesmo modus operandi, os mesmos vestígios, a mesma indiferença à dor alheia. Em 8 de fevereiro de 1973, ele cometeu o último crime na central da fábrica de tecidos, onde trabalhava como motorista. Valentina Isaeva foi morto por ele com um golpe de barra de ferro. Ele incendiou o local, esperando esconder as evidências, mas na pressa deixou pistas. Entre elas estava um balde para diesel, o mesmo que ele pegou do seu ônibus. Foi justamente esse balde que serviu de prova para a polícia encontrá-lo. O assassino acabou sendo um cara comum, Anatoly Utkin, que tinha acabado de completar 30 anos quando foi preso. A história do nascimento dele foi infeliz. Durante os anos de guerra, Ulyanovsk estava cheio de soldados feridos. Havia vários hospitais militares na cidade. Em um deles, em 1942, estava internado após ser ferido um rapaz local chamado Viktor Utkin. Quando ele recebeu alta, deveria voltar para a linha de frente, mas no caminho parou por um dia em sua aldeia natal, perto de Ulyanovsk. Por pouco tempo, só para ver sua esposa Marina. Naquela noite, ele lhe deu uma boneca feita à mão. Simples, feita com materiais improvisados, como símbolo de que ele voltaria. De manhã, partiu para a guerra e alguns meses depois, Marina descobriu que estava grávida. Ela escreveu para o marido, mas em resposta recebeu uma carta cheia de raiva e humilhação. Victor a acusou de traição, dizendo que não pretendia criar o filho de outro homem e xingou tanto que Marina depois, chorando, queimou essas linhas no fogão. A mágoa e o medo fizeram seu papel. A mulher decidiu se livrar da criança. Naqueles anos, isso era proibido. Ela teve que procurar uma velha curandeira que fazia essas coisas em segredo. O procedimento era muito arriscado, mas Marina decidiu seguir em frente. No entanto, a criança sobreviveu apesar de tudo.
Ele nasceu no tempo certo, um menino forte e aparentemente saudável, que recebeu o nome de Anatoly. Quando Victor voltou da frente de batalha, já condecorado, ele não reconheceu o filho como seu. Desde o início, ele se afastou friamente, chamava-o de meu, olhava para o menino com desprezo, como se quisesse se vingar dele por se sentir humilhado. Por fora, a família era considerada bem-sucedida, mas a infância de Tolik foi sem alegria. Marina não demonstrava carinho, talvez não quisesse, talvez não conseguisse. Victor fingia que a criança indesejada não existia, e o menino crescia entre duas paredes de inimizade silenciosa. Mais tarde, os especialistas dirão: tentaram expulsá-lo do útero, o que causou uma futura patologia, e depois o menino cresceu sem amor, indesejado. E isso completou a formação do futuro criminoso. Na verdade, Utkin não é um caso de impulsos nem de episódios isolados, mas de uma carência interna persistente. Desde a infância, ele não desenvolveu uma sensação básica de valor próprio e de pertencimento. Não havia um ponto em que ele sentisse que pertencia a algum lugar e que era importante. Victor não sente isso como uma dor que pode ser compreendida. Isso se torna um pano de fundo, frio, surdo, constante. Nesse contexto, forma-se uma compensação específica. Ele precisa não apenas viver, mas sentir que tem algum valor. Mas ele não sabia conseguir isso de maneiras normais, através de proximidade, reconhecimento, conquistas, e por isso começou a buscar formas mais diretas e grosseiras de se afirmar. O controle sobre outra pessoa tornou-se para ele essa confirmação. No momento em que escolhia uma vítima, pela primeira vez em muito tempo sentia clareza. Lá não há dúvidas, não há confusão interna, existe um esquema simples e claro, ele é quem decide, o outro é aquele com quem se pode fazer qualquer coisa. Isso lhe dá uma sensação de poder que ele não tem na vida normal, e isso é muito importante para ele. Não se trata tanto do próprio ato, mas sim do processo, da aproximação, da transição da realidade comum para uma situação onde tudo já está sob seu controle. É justamente essa transição, ao que tudo indica, que produzia o principal efeito, daí a repetição. Ao mesmo tempo, como sempre, Utkin não parecia uma pessoa com algum problema aparente, ele estava perfeitamente integrado à vida. Um assunto à parte é a relação dele com as coisas que ele pegava. Não se tratava de valor material, mas de fixar o momento. Pelo que parece, para ele era importante guardar uma parte da situação, para que ela não desaparecesse completamente. É uma maneira de prolongar a sensação de controle mesmo depois que tudo acabou. E, claro, um rancor frio. A vida de Anatoly Utkin, vista de fora, era comum. Tudo seguia o esquema soviético habitual. Escola, depois escola técnica, exército. Voltou a trabalhar como motorista, alguém útil e respeitado, bebia moderadamente, não causava confusão, era amigo dos vizinhos. Ele tinha mulheres e até uma esposa jovem, uma moça simples com quem se separou rapidamente, é verdade, mas oficialmente nunca chegaram a se divorciar. Depois vieram as amantes, relacionamentos curtos, uma leve inveja por parte dos homens, Anatoly fazia amizades facilmente e agradava as mulheres. Quando ele foi preso, tinha apenas 30 anos, jovem, atlético, com um andar confiante, sorridente, um típico rapaz soviético que parecia ter tudo pela frente. Trabalho, casa, mulheres, tudo a seu favor. Mas por trás dessa aparência de normalidade, escondia-se algo que até mesmo investigadores experientes ficaram horrorizados depois. Por trás da máscara de um motorista exemplar, vivia um homem responsável por uma série de roubos ousados, assaltos e 9 mortes, cada uma acompanhada de tortura das vítimas. Quando tentavam entender por quê, de onde isso vinha, o que o motivava, Utkin permanecia em silêncio. Sentava-se calmamente, não negava, mas também não explicava. A pergunta sobre os motivos respondia sempre a mesma coisa, não sei, e isso, aliás, podia ser verdade. Parece que ele realmente não sabia. Nos interrogatórios, surgiu outra história sobre um homem que certa vez impediu o maníaco de tirar a vida de uma jovem. Nikolai Ignatiev, tratorista, aquele mesmo que certa vez correu para ajudar Lyubov quando um desconhecido a atacou na entrada do prédio. Naquele momento, ele não capturou o criminoso, mas salvou a moça, sem imaginar que isso seria sua sentença. Utkin não esqueceu, os anos passaram.
O maníaco continuava a percorrer suas rotas, enquanto o ressentimento permanecia nele como uma farpa. 4 anos depois, o destino os reuniu novamente. Nikolai foi viajar a trabalho, ele precisava consertar seu trator. Ele nunca mais voltou. A investigação vai determinar depois. Utkin ofereceu carona a Ignatiev. Nikolai não o reconheceu, apenas concordou educadamente. No caminho, Utkin entrou por uma estrada de terra, parou o carro e acertou Ignatiev na cabeça com uma barra de ferro. Em seguida, ele apertou um lenço no pescoço. Quando tudo terminou, ele despiu o corpo completamente e o jogou debaixo da ponte para que demorassem mais a encontrar. No final, encontraram 3 semanas depois. O corpo estava em uma ravina, mutilado por animais, mas os peritos conseguiram identificar a pessoa. Foi uma punição silenciosa e tardia. Uma vingança fria que Utkin planejou durante 4 anos. Quando Marina Utkina descobriu quem tinha criado, ela disse: "Eu devia ter te sufocado ao nascer. Herança. Utkin." Utkin tentou fingir que era louco. Ele comia fezes, se lambuzava com elas e sujava as paredes da cela. Ele esperava que, fingindo ser um bobo, escaparia da pena máxima, mas a perícia mostrou que, no momento do crime, ele tinha plena consciência de seus atos. Não houve arrependimento. Os pais das meninas queriam fazer justiça com as próprias mãos, mas designaram uma guarda armada para o prisioneiro. O próprio Utkin tinha certeza de que permitiriam que ele continuasse vivo. Ele achava que o país precisava de motoristas, então não lhe dariam mais do que 5 anos. Ele até escreveu um pedido de perdão. O Estado soviético não compartilhou do seu otimismo. Em 12 de setembro de 1975, Anatoly Utkin foi fuzilado. O que vocês acham desse caso? Escrevam comentários, deixem likes, dislikes, compartilhem o vídeo e sigam no Telegram. Materiais adicionais estarão na descrição e assistam a outros vídeos. Eles são publicados, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.